Olá, tudo bem? Meu nome é João Eduardo Tinoco. Hoje nós vamos falar da saúde da mulher e os cuidados com as mamas, né? Então, ao nosso lado tem a doutora Mariana Boixá e doutor Pedro Moreira, mastologista. A doutora Mariana é especialista em mama e ela faz a parte de biópsias e diagnósticos, né? O doutor Pedro é um especialista na mama em si. Então, esperamos hoje fazer um programa bem descontraído, tirando as dúvidas. O primeiro bloco vai ser composto por. Vamos fazer um bate-papo entre os colegas aqui. E o segundo bloco respondendo a perguntas que estão no Instagram desde ontem. E também lembrando que esse programa está sendo transmitido no YouTube e também na Rádio Sim 106.1. Então, Mariane, como vai? Tudo Tudo bem? bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pedro? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse programa. Primeiro, falar que esse programa é importante pelo fato de ser uma patologia muito frequente nos dias de hoje, né? E eu acho que a gente completa um ciclo, pelo menos aqui em Linhares, de ter os profissionais hoje que a gente consiga resolver todos os problemas, pensando tanto em termos de equipamentos, de dispositivos, de procedimentos cirúrgicos. Eu acho que Linhares está chegando a um ponto de equilíbrio, de se tornar uma referência, né, nessa parte de mama. Então, doutor Pedro, queria começar contigo aí para abordar um pouco os cuidados com a mama, o que é a mama em si. Acho que vale a pena a gente bater um papo de falar o que é a fisiologia da mama aí, para a gente já começar a explicar e depois a gente entra na parte mais patológica. Certo. Sempre que a gente fala de mama, a primeira coisa que vem na cabeça é o câncer de mama, né? Que é o câncer mais frequente na mulher. Mas a gente tem que lembrar que além do câncer, tem vários outros problemas na mama que o patologista aborda também. Por exemplo, a saída de alguma secreção, se palpar algum nódulo, que na maioria das vezes não é nada maligno, não é câncer, a mama ficar vermelha, infecções, então tem vários outros problemas que a mulher tem que prestar atenção. Por muito tempo, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomendava o autoexame da mama. A gente sabe que para detecção precoce do câncer de mama, esse autoexame não é mais preconizado, mas é de extrema importância esse exame para o próprio conhecimento da mulher, para o autoconhecimento do corpo dela. Então, é uma parte importante, a mulher sempre, de preferência na primeira fase do ciclo, logo depois de menstruar, fazer o autoexame da mama e se sentir alguma alteração, procurar o especialista. Doutora Mariane, nessa primeiro ciclo a mulher entrando na fase da adolescência, então ela começa a ter o desenvolvimento das mamas. Nessa fase, ela tem que ter alguma preocupação ou ela só em uma fase mais adulta que ela pode vir a se preocupar mais com esse quadro? Então, o que a gente tem bem estabelecido pelas sociedades, né, médicas, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Sociedade de Mastologia, é que o rastreio para o câncer de mama começa a partir dos 40 para uma mulher da população geral. Se essa mulher for alto risco, que significa que ela tem uma mãe ou irmã com câncer, algumas alterações genéticas, ela começa antes. Mas o que a gente tem notado é que cada vez mais tem havido o diagnóstico de pacientes novas com câncer de mama. Então, acho que a gente está mudando um paradigma um pouco ao tratar a mulher. Eu vejo hoje muito na clínica, a gente recebe muitas meninas, assim, após a menstruação, 20 e poucos anos, já começa a fazer pelo menos ultrassom de mama. Não é que seja estabelecido, mas eu vejo uma conduta da maioria dos ginecologistas, mastologistas, já começam a pedir ultrassom de mama. Igual o doutor Pedro falou, a palpação é muito importante não de forma diagnóstica do câncer, mas para autoconhecimento da mama, né? E o exame, se ela sentir alguma coisa, aí sim, tem recomendação de fazer ultrassom de mama. E hoje em dia eu vejo que é uma prática dos médicos já começarem a pedir, porque antigamente a gente via câncer de mama só aquela paciente de 60 e poucos anos, 70. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente de 31 anos com câncer de mama. Então, assim, o cenário, e aí envolve vários fatores que
que estão em estudo, né, fatores genéticos, ambientais, né, alimentação, a faixa etária de acometimento do câncer de mama está cada vez mais precoce, né? Então, a gente cada vez mais cedo está olhando para a mama dessas meninas, vamos colocar assim, de forma diferente, né? Sim. Ô Pedro, teria alguma relação o uso de medicações, o uso até mesmo que a internet hoje é um vasto campo para criar situações que as fake news, né, em alguns casos, mas outras vezes a gente pode ver e acreditar que não é verdade, né? Teria alguma relação a questão de desodorantes? Então nós temos desodorantes que bloqueiam por completo a transpiração e tal. Essa parte seria uma fake news ou poderia levar a algum agravamento, um desenvolvimento mais rápido dessa doença aí? Essa é uma dúvida muito frequente, isso é uma fake news para começo de conversa, assim, né? A gente sabe que não tem relação nenhuma o uso de desodorante, de nenhum creme, nada, que eles têm realmente a ação antitranspirante, mas essa ação antitranspirante não tem relação com o desenvolvimento do câncer em si. As únicas medicações que têm relação com o desenvolvimento do câncer mesmo é o uso de anticoncepcional com hormônio e o uso da terapia de reposição hormonal naquela fase que a mulher já está acabando de menstruar, na fase da menopausa. Mas desodorante, creme, não tem relação nenhuma comprovada que vai causar o câncer de mama. Sim. Mariane, hoje nós podemos quase que ver a cada 10 jovens hoje que estão numa fase aí de depois dos 20 anos, ou dos 18 aos 20 anos, até os 30, vamos dizer assim, uma procura louca pela questão do implante de próteses, né, de silicone. Então, é difícil, a gente vê até presente de aniversário, quando faz 18 anos ou 15 anos, ganhar um implante de prótese. Haveria alguma relação? Isso poderia causar algum problema e alguma dificuldade depois no diagnóstico? Isso do implante realmente, né? O Brasil é um dos países que mais coloca realmente o implante e não é mais aquela festa, né, de 15 anos, 18 anos, é o implante realmente que a menina quer ganhar. Assim, para o rastreamento, realmente não muda, é uma dúvida muito frequente, que sempre me pergunta o paciente que está com vontade de colocar, não muda, porque assim, o implante, ele pode ser colocado tanto atrás do músculo quanto na frente, mas independente disso, ele vai estar sempre atrás da glândula, que é o que importa para a gente para rastrear o câncer de mama. Então, assim, o fato de ter implante não impede da mulher fazer nem ultrassonografia, nem mamografia, ela pode continuar fazendo, a única diferença que na mamografia ela vai fazer, vamos dizer assim, 2 fotos a mais, mas ela vai continuar o rastreamento normal. Uma coisa que tem sido falado hoje muito em dia, a gente até teve um caso, né, o Dr. Pedro indicou para a gente fazer o exame, e é do linfoma relacionado ao implante. A gente tem que saber, é um tipo de câncer que está relacionado ao próprio implante. A gente tem que saber, isso realmente existe, mas é uma coisa muito rara, é uma entidade muito rara. Então, assim, a gente só pensa nisso nas exceções, são poucos, assim, no mundo tem 500 casos, no mundo, publicado. Então, não é uma realidade, hoje em dia tem sido muito perguntado isso para mim, não é uma frequência, não é uma rotina, a chance de causar é muito baixa, existe, mas a chance... E só em alguns casos de exceção que a gente pensa, mas não tem problema no rastreamento, ela vai continuar no rastreio normal. Ô Pedro, na questão, a mulher após o implante da prótese, ela tem uma sensibilidade maior ou menor para identificar nódulos devido à conformação ali, ou isso não altera em nada essa pesquisa, o autoconhecimento? Então, com a inserção do implante, tanto retromuscular quanto retroglandular, vai empurrar a mama para frente. Então, isso pode expor alguns nódulos, sim. Porque você está empurrando a glândula para frente, então facilitaria você de sentir algum nódulo. Mas também tem o outro contraponto que a própria cirurgia pode reduzir a sensibilidade na mama. Porque quando a gente faz a cirurgia, a gente pode cortar algum nervo que a gente não viu e diminuir a sensibilidade da mama da mulher, inclusive perder a sensibilidade na areola e tudo mais. Mas não tem uma relação direta, assim, bem estabelecida. Colocou o implante, você vai sentir mais nódulos. Mas é uma coisa que pode acontecer sim.
Então, como você disse, né, Mariana, para a gente focar um pouco, a gente vai no segundo bloco discutir mais as perguntas. Eu acho que é um tema que muita gente acaba saindo até do consultório, né, fazendo o exame, em vez dele ele veio sem dúvida e sai do consultório, descobriu um nódulo e tal, mas aquilo ali é uma situação que é um órgão propenso a ter vários nódulos por si só. Não quer dizer que você tem um nódulo, você tem uma propensão a ter um problema, né? Na verdade, a mama é um fator de muita ansiedade para a mulher, né? Ainda mais se ela tiver, hoje em dia, a gente sabe que entre 10 mulheres, a taxa, assim, entre 10 mulheres, 1, 2 vão ter câncer de mama. Então, todo mundo tem alguém, que seja na família, um amigo no trabalho, algum conhecido que tem ou teve câncer de mama. Então, as mulheres chegam, é um fator de muita ansiedade, principalmente aquelas que têm algum fator de risco na família, algum parente com câncer, ou apenas está fazendo rastreamento mesmo de rotina. Eu vejo que muitas chegam assustadas, muitas fake news na mídia. Então, acho que esse papel dessa conscientização é muito importante, né? Que muitos vão ter nódulo que na maioria das vezes não é nada, mas que é sempre bom investigar, né? Que entre esses nódulos pode haver o câncer, que é a exceção. Eu acredito que essa nova, você abrangendo de uma forma, né? Então nós já tivemos outros programas que discutimos isso, pacientes que fazem aniversário em países como o Canadá, no Reino Unido, você tem uma saúde pública que consegue dar conta. E lá você tem a própria estrutura de saúde lembrando a paciente de se fazer esse exame, né? Então, eu acho que depois de uma certa idade, eu acho que tem que criar uma rotina e criar um start, né? Porque às vezes você passa... Pedro, qual o tempo mais ou menos que você consegue ter uma imagem sugestiva no exame ou um critério clínico? Qual o tempo você pode aguardar ali para fazer uma biópsia? É importante você ser o mais rápido possível? Certo. A gente sabe que, como eu falei antes, o autoexame não é mais feito para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque fazendo a mamografia, que é preconizada a realização a partir dos 40 anos, uma vez por ano, a gente consegue pegar as lesões bem menores do que 1 centímetro. E com certeza, quanto antes a gente fizer a mamografia, achar essa alteração e fizer a biópsia, melhor o prognóstico, melhor a chance de cura. A chance de cura é muito alta do câncer de mama. Apesar de falar que é câncer, se você pegar no começo, a chance de curar é muito alta. Então, por isso que é preconizada a mamografia, para a gente pegar as lesões que a gente fala bem no comecinho e conseguir uma taxa de cura muito alta. Então, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor. Uma coisa que muitas mulheres acham é que fazer a mamografia previne o câncer de mama. A mamografia não previne. A mamografia dá o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, esse é o ponto-chave. Por isso que deve ser feita e ser feita uma vez por ano. Para conseguir o mais, se infelizmente vier a ter, que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Mariana, você é especialista nessa parte de biópsia, de fazer o diagnóstico em que você retira um fragmento que é identificado ou numa mamografia ou no ultrassom e faz a biópsia guiada, né? Sim. Como que é mais ou menos esse procedimento? E assim, ele dá o diagnóstico, ele pode ser terapêutico de alguma forma? Na verdade, quando a gente está fazendo o exame de mama, né, ultrassom, mamografia, a gente usa, toda mulher que faz exame sabe, a gente usa uma classificação que chama BIRADS, né, que avalia o risco daquela lesão, daquele nódulo ser alguma coisa. E aí, quando a gente dá uma classificação mais alta, que é a categoria 4 ou 5, a gente indica uma biópsia. E aí, essa biópsia depende do tipo de lesão, ela vai ser ou por mamografia ou por ultrassom. E toda vez que a gente indica a biópsia, porque isso é uma rotina minha, né, que faço exame, a paciente já regala o olho, já fica apavorada. Realmente, né, ela está indo fazer um exame de rotina e sai de lá com pedido de biópsia. Mas o que eu falo é o seguinte, que a gente tem lesões que a gente vê pelo exame que dão para ser acompanhadas pelo ultrassom. Tem outras, não significa que é câncer, mas que elas fogem daqueles critérios para serem acompanhadas pelo ultrassom. Então, por isso que a gente pede a biópsia.
E aí, eu sempre falo, olha, por eu fazer, eu sei, a biópsia não dói, o que dói na mama é a pele. A partir do momento que a gente faz anestesia na pele, a paciente não sente mais dor, mas nenhuma acredita, né? Só acredita no dia da biópsia que realmente não sente dor. E aí, é bem simples o procedimento, a gente faz na clínica mesmo, não precisa de internação, não precisa nada disso. O paciente faz e vai embora depois de 20 minutos, é rápido. A gente faz uma anestesia na pele, como se estivesse tirando um sanguinho ali. Você sente uma ardência, depois não sente mais nada, e a gente vai tirando os fragmentos. A paciente não tem dor, ela tem uma sensação que está mexendo na mão dela, na mama dela, mas não dor. E assim, muito simples, aí a gente leva esse material para o laboratório, né? O patologista analisa, e aí com uma semana, geralmente, a gente tem o resultado dessa biópsia, né? Que na maioria das vezes não é o câncer, mas é um nódulo que não dá para ser acompanhado, porque tem algum critério que foge do benigno, provavelmente benigno, por isso que a gente pede a biópsia. Mas assim, é um procedimento bem tranquilo, né? Mas elas só acreditam depois. O Pedro, você que faz essa parte terapêutica depois, né, de tratar, de retirar esse nódulo, eu imagino que não seja fácil, você tem que trabalhar meio que como psicólogo, que algumas das vezes, como você está falando, uma paciente de 31 anos, está no auge da vida dela, de beleza, de autoestima, de tudo, então descobre uma lesão dessa e você já tem que falar. Hoje, praticamente, numa fase inicial dessa, você nem pensa em que antes você chegava no estádio e retirar a mama. Hoje é uma cirurgia muito mais rápida, muito mais conservadora, né? Sim. Uma coisa importante no câncer de mama é que a própria mama faz parte da autoimagem da mulher. Então, a principal preocupação da paciente é, doutor, vou precisar tirar a mama? E, ao mesmo tempo, quando é feito um diagnóstico de câncer, ela já chega para mim desesperada e fala, doutor, tira minha mama. Mas o que eu falo, o que eu explico, é que nesses casos, tratar mais não significa tratar melhor. É igual o senhor falou. Não precisa, hoje em dia a gente sabe que não precisa, na maioria dos casos, não precisa mais tirar a mama toda. Basta tirar o nódulo com margem. O que é isso? Não encostar no nódulo durante a cirurgia e depois complementar a cirurgia com radioterapia. A chance de cura de uma mulher que fez a cirurgia conservadora, o quadrante, comparado com a mastectomia, é a mesma. E nos casos que a gente faz a mastectomia, a gente faz a reconstrução da mama, de preferência sempre imediata, colocando a prótese embaixo do músculo, para justamente preservar essa autoimagem feminina, que é tão importante. E aí, como a Mariana falou, existe esse câncer relacionado à prótese, mas é uma entidade extremamente rara e não é relacionado com o tipo de câncer mais comum. Para não ficar essa dúvida, mas se eu colocar a prótese, tirei o câncer, colocar a prótese, essa prótese vai aumentar o risco do câncer? Não é esse câncer que é relacionado, é um outro tipo de câncer extremamente raro. E você só falou uma coisa aí que estava errada, o senhor aqui, só o senhor está no céu. Então, Mariana, a questão, depois da mamografia, existiria um outro exame que poderia ser mais ilustrativo, que poderia ser mais detalhado, ter mais detalhes ali que poderia falar ou não pensando em não se fazer a biópsia? Então, na verdade, é uma pergunta até que me fazem muito. Doutor, eu tenho que fazer mamografia e ultrassom? Tem que fazer... É porque, na verdade, os métodos são complementares. A mamografia, ela vê alguns tipos de lesão, como calcificação, distorção, que o ultrassom não vê. E o ultrassom, principalmente para a mama densa, ele vê alguns tipos de lesões que a mamografia não vê. Então, são complementares. Algumas pacientes, às vezes, elas pedem a ressonância tem uma sensibilidade maior, mas ela não substitui a mamografia. A mamografia vê algumas lesões que nem na ressonância aparece. Uma ferramenta que a gente tem hoje em dia é a tomossíntese, que na verdade nada mais é como uma mamografia normal, que ela tem uma tecnologia maior, que é como se ela estivesse fatiando a mama, como se fosse uma tomografia da mama. E aí a gente tem mais sensibilidade. Hoje em dia a gente sabe que com a tomossíntese a gente aumenta em 30% a detecção do câncer de mama. Então, assim, é uma ferramenta nova que veio para ficar, sem dúvida. Depois de vários estudos, ela já é bem estabelecida em grandes centros, nos hospitais em Rio, São Paulo e fora do país, já é feita de rotina para as pacientes. Então, assim, hoje a gente sabe que se a paciente tiver condição, por exemplo, de fazer essa tomossíntese, ela vai ter um ganho muito grande no seu rastreamento. Alguns tipos de lesões a gente consegue só perceber ou desconfiar nesse exame, né, que traz para a gente uma sensibilidade. Ótimo.
Então, chegamos ao fim do primeiro bloco e voltamos a seguir para falar agora, respondendo as perguntas, um bate-bola aí dos telespectadores, das pessoas que conseguiram fazer as perguntas no Instagram de ontem para hoje. Então, até daqui a pouco. Voltando para o segundo bloco, falando da saúde da mulher, abordando o tema de mama, né? Então, nós podemos falar um pouco mais aí desses temas. Eu acho que é o momento de responder algumas perguntas, né? Então, a produção aí já podia colocar algumas perguntas. Uma delas é: mastologista também atende homens? Pedro, essa é para você. Sim, é uma dúvida. De vez em quando o paciente chega meio assim, escabeado, se está no lugar certo, se realmente. Mas sim, o homem pode ser atendido pelo mastologista, sim, principalmente nos casos em que o homem desenvolve uma mama, que chama ginecomastia. Na maioria das vezes é uma entidade benigna, mas que o mastologista aborda sim. Na maioria das vezes é causada por remédios, mas algumas vezes, mesmo tirando o remédio, a gente não tem regressão e a gente precisa operar. E homem também pode ter câncer de mama. Inclusive, tem relação genética, a gente sabe que se o homem teve câncer de mama, as mulheres daquela família têm um alto risco de ter câncer de mama também. Então, a resposta é sim. Então, a gente vê hoje com uma certa até naturalidade, né, ver o aumento dos casos transgêneros, né, das pessoas fazerem uso de hormônios. Então, para fazer a mudança, eles têm uma tendência maior de desenvolver. Primeiro, a mulher, o homem que faz a troca de gênero, usando os hormônios, ele fica numa proporção muito parecida com a mulher ou até maior? Super atual sua pergunta. Super atual, muito boa. O principal fator de risco para uma pessoa desenvolver câncer de mama é ter a mama. Então, a partir do momento que a pessoa resolve tomar o hormônio para desenvolver a mama e desenvolve a glândula mamária, ela tem o risco sim de ter câncer de mama. E esse risco se aproxima ao de uma mama normal, de uma mama feminina de uma mulher. Ótimo. Temos outra pergunta. Por que o ultrassom de axilas é solicitado no diagnóstico de mamas? Então, na verdade, na axila, a gente vou falar de um jeito bem assim, né, popular. Na axila a gente tem as chamadas ínguas, que são os linfonodos, né? E aí, frente a qualquer corpo estranho ao organismo, qualquer inflamação, infecção, esses linfonodos aumentam, né, de tamanho. Você pode reparar, por exemplo, em alguma dor de garganta que alguém que esteja vendo a gente teve e sentiu palpar aqui os linfonodos. Então, qualquer algo estranho para o nosso organismo entra em contato com esses linfonodos e aumentam. No caso da mama, no câncer de mama, uma das principais vias de drenagem desse câncer de mama é para a axila. E aí, o que vai chamar a atenção? Lógico que a maioria dos casos esse linfonodo aumentado não está relacionado ao câncer. Muitas mulheres, por exemplo, às vezes chegam, doutora, estou palpando alguma coisa, a gente vai ver, na verdade ela tem uma história às vezes de depilação recente, né? Então a gente tem que excluir outras causas, porque câncer de mama disseminado para axila não é o mais comum das causas, mas em alguns casos pode acontecer o que a gente chama de carcinoma oculto, que é aquele tipo de câncer que a gente não vai ver nada na mamografia, não vê nada no ultrassom, e a única coisa que chama a atenção da gente é esse linfonodo aumentado. E aí a gente começa a pesquisar e aí faz uma ressonância que tem uma sensibilidade maior, porque usa contraste, e lá a gente encontra um câncer. Então, hoje a gente sabe, isso está muito bem estabelecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, por todas as sociedades médicas, que o rastreamento do câncer de mama, toda vez que você vai fazer uma ultrassom de mama com o objetivo de rastrear o câncer de mama, ele tem que vir composto pelo ultrassom das axilas, porque, na verdade, às vezes é o único achado que a gente vai ter. É raro, o carcinoma oculta, mas existe, eu já peguei caso. O único achado que a gente vai ter é o linfonodo todo alterado. E aí a gente volta, vai procurar, pede para a gente fazer uma ressonância e, infelizmente, está lá. Então, como é a principal via de drenagem do câncer de mama, ele vai dar sinais para a gente que ajuda no diagnóstico.
diagnóstico. Então, você iria fazer um exame que ficaria restrito à mama, o médico ia falar, não, você fica tranquila, segue a o vida. mastologista fica tranquilo que você não tem nada e daqui a pouco a paciente volta com a fase mais avançada. Então, é um complemento que para você fazer o ciclo completo. Com né? certeza. Sim. Ótimo. Essencial. Vamos lá. Realmente é necessário fazer mamografia anualmente depois dos 40 anos? Acho que... Pode. Eu falo então depois. Então, na verdade, tudo que a gente faz na medicina é baseado em estudos, né? Então, a gente tem assim, estabelecido mundialmente que a partir dos 40 a gente tem que fazer. E por que a gente fala que é anualmente? Porque o que a gente sabe, e isso assim, a gente fala por esses estudos, a gente sabe que o rastreamento, que é aquele exame que é feito todo ano pela mulher, na mulher que não tem sintoma nenhum, ele tem um impacto na redução da mortalidade muito grande. Então, assim, a paciente fala comigo, doutora, eu faço rastreamento. Aí eu vou olhar o exame dela, ela tem um exame de 2014, um exame de 2017, aí um exame de 2019. Isso não é rastreamento. Isso não vai prevenir ela de pegar o câncer no estágio inicial. O rastreamento é aquele que a gente tem bem consagrado, feito anualmente, a partir dos 40 anos, antes disso, só se ela tiver alguma alteração na mama. Existem exceções a isso, como a paciente de alto risco, que já é uma outra abordagem, já olha de outro jeito essa paciente, a paciente que tem uma mãe ou irmã com câncer de mama, alguma alteração genética, tem história de radiação torácica por outro tipo de câncer, e aí já é uma outra população, mas de forma geral, o rastreamento tem que ser feito existe até uma contradição, porque o Ministério da Saúde fala bianual e os outros colégios eles falam anualmente, mas a gente tem que lembrar que o Ministério da Saúde, ele na verdade é uma política de saúde, né? Então tudo envolve a parte econômica também. Eu falo assim, o rastreamento que a gente sabe que tem impacto na redução da mortalidade é aquele feito anual, que é o que a gente consegue detectar o tumor em fase precoce. Por isso que é tão importante que a gente tenha estudos e comprovação de feito anualmente. Infelizmente, a gente está num país que o saneamento básico era para todo mundo ter, né? Infelizmente não tem. E no caso, não é a melhor política e não segue o mundo no caso do câncer de mama, né? No rastreio bianual, depois dos 45 anos e depois dos 70 e... Até os 74, né? 74 anos. Depois, se você tiver o câncer, não pode fazer mais a mamografia pelo SUS. Então, são discrepâncias aí que a gente tem num sistema que precisa de vários ajustes, uma renovação, que às vezes eles deixam aquele modelo ficar por anos, né, e não vão atrás. Então, novamente, vamos para outra pergunta. Minha mãe teve câncer de mama, quando deve iniciar a mamografia? Uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com câncer de mama com menos de 50 anos, ela é considerada uma paciente de alto risco de câncer de mama. Então, se a sua mãe teve câncer com menos de 50 anos, a senhora tem alto risco de câncer de mama e deve começar o rastreio a partir dos 35 ou 10 anos antes do câncer de mama, da idade que a sua mãe teve o câncer de mama, ou que for mais precoce. Por exemplo, se ela teve câncer de mama com 40 anos, deve iniciar com 30 anos. Se ela teve com 45, deve começar com 35 anos mesmo. Se a sua mãe teve câncer de mama com mais do que 50 anos, a gente vai chamar esse câncer de câncer esporádico, ou seja, provavelmente não tem tanto risco de ser familiar, não tem tanto risco de ser hereditário. Então você não é mais alto risco de câncer de mama. Então, resumindo, se foi antes dos 50, tem que começar pelo menos com 35 anos, e é importantíssimo uma conversa com um especialista para ver se tem indicação de fazer teste genético e tudo mais. Sim. E lembrando que não é só chegar, eu quero fazer uma mamografia, tem que ter o exame físico. E tem que ter uma consulta com o médico, você só pode fazer o exame depois de ter um pedido médico, né? Então, só para lembrar isso. Teríamos outra pergunta, quando a paciente tem um nódulo, é feita a retirada de todo... Isso a gente já respondeu, podemos ter outra. Quando a biópsia mamária é indicada... Acho que a gente já respondeu também. A gente respondeu naqueles casos já 4 respondemos, e 5. Podemos ir para outra. Qual a diferença entre mamografia digital e convencional?
Então, na verdade, é a tecnologia que a gente usa, né? A mamografia convencional é aquela que ela é feita, vamos dizer assim, é batido o raio-x e depois ele vai para um processamento da imagem, né? Você não consegue ver a imagem naquela hora que você faz. É a televisão 4K e aquela que quando você tinha que falar que tem um conversor para digital. Sim, mais ou menos isso. E a digital é aquela que é uma tecnologia, eu não vou entrar no mérito da questão, mas é uma tecnologia diferenciada que a paciente faz e na mesma hora já vai para o monitor da técnica e o médico já consegue visualizar no monitor de alta resolução. O que a gente consegue com isso, com essa tecnologia diferente? A gente consegue ter mais sensibilidade para detectar o câncer de mama. Às vezes pode parecer, para quem não lida com isso no dia a dia, é bobeira, não faz diferença. Às vezes muitos pacientes acham, né? Mas assim, faz muita diferença. Para a gente que lauda, faz muita diferença. O doutor Pedro também deve saber. Então, assim, como se a gente tivesse... A imagem é outra. A imagem é outra, como se a gente estivesse enxergando um borrão na convencional, vamos dizer assim. E na digital a gente tem muito mais nitidez, né? Então, para detectar principalmente calcificação, pequenas distorções arquiteturais, que é uma forma que muitos cânceres se manifestam, ela faz muita diferença pra gente. É a história do tempo. Você tirava a foto, ia para o revelador, revelava, não ficou boa, vamos repetir. A outra, você é uma câmera digital, que você vê na hora. Não ficou boa não, tira a outra. Agora então, no celular. Muda, né? É verdade. Vamos para outra. Quando devo procurar um mastologista? Então, o mastologista deve ser sempre procurado, sempre qualquer alteração da mama. Como eu falei, no começo da nossa conversa, a gente falou que quando fala de mama, só pensa em câncer de mama. Mas qualquer alteração, se sentir um nódulo, se estiver saindo algum líquido pelo bico do peito, se a mama ficar vermelha, se qualquer coisa que sentir de diferente na mama, é de bom tom o especialista ser procurado para poder resolver da melhor forma possível. Ótimo. Outra pergunta. O que são as imagens complementares na mamografia? Isso é uma coisa que às vezes a paciente vai fazer exame na clínica e aí a gente às vezes reconvoca a paciente para exame complementar. É um motivo de ansiedade, porque a paciente já pensa que está com alguma coisa e na maioria das vezes não é. Porque o que acontece? Quando a gente faz a mamografia, principalmente para a mama densa, que é a mama que tem muita glândula, a mamografia comprime. Então, quando ela tem muita glândula, faz uma sobreposição dessas glândulas. E aí, quando a gente olha a mamografia, às vezes a união dessas glândulas simula um nódulo. Mas a gente, né, que tem experiência de olhar, fala, não, me parece só uma glândula, mas na mama a gente não pode achar, né? A gente tem que confirmar que realmente não é nada. Então a gente chama essa paciente para fazer uma imagem complementar, que nada mais é que mais uma incidência, mais uma foto na mamografia, de forma que a gente tenta dissociar essa glândula para a gente ver melhor que, na verdade, se tratava só de uma glândula mesmo. O que seria desnecessário se fizesse a tomossíntese. Exatamente. A tomossíntese, além do aumento de 30% de detecção do câncer, ela diminui muito o número de reconvocações. Porque a gente já faz uma tomografia da mama, então não tem esse imagem 3D. E não tem esse empilhamento da glândula simulando o nódulo, né? Então a gente consegue ver muito melhor, diminuir essa ansiedade de reconvocar a paciente, né? Então, sei que pode dar uma falada, mas tentando explicar para o leigo, você tira uma foto numa projeção, Sim. que pode ser várias estruturas Sim, ali, ficam somarem e sobrepostas. criar uma imagem Isso. diferente. A outra você corta de uma forma de uma- vários ângulos e você consegue separar porque você tem aquelas Sim. imagens, né? Até na clínica a gente vê. vê a questão Sim. do sistema de armazenamento de imagem. Quando você faz uma tomossíntese, a quantidade é imensa de imagens, né? Em geral, uma mamografia normal, seja ela digital ou convencional, gera 4 imagens, né? Numa tomossíntese, cada incidência gera em torno de 60 a 70 imagens. Então, uma tomossíntese normal vai ter mais ou menos 280, 300 imagens. E uma mamografia tem 4. Então, você vê que a gente consegue. Uma coisa que eu falo é que, assim, para as pessoas entenderem, na mamografia é como se você estivesse vendo várias fotos empilhadas. Então, se você tiver um bolo assim dessas fotos, você só vê bem a primeira. O resto que está ali, a gente não consegue ver bem. Na tomossíntese é como se eu pegasse essa fileira de fotos e espalhasse ela todas em cima de uma mesa, então eu consigo ver exatamente cada parte daquele álbum, vamos dizer assim. Outra pergunta. A radiação da mamografia é perigosa? Pode causar câncer? Falar? Tudo que a gente faz, a gente tem, na medicina, a gente tem que pesar sempre o risco e o benefício.
a radiação, o tanto de radiação no exame de mamografia é muito pequeno comparado com o benefício que ela traz do diagnóstico precoce caso a paciente tenha câncer. Então, aumenta o risco? Quase nada. É muito baixo o tanto de radiação que tem na mamografia. Então, não é uma preocupação que deve haver. O benefício que esse exame traz para a paciente é muito maior do que qualquer risco que ela possa causar. Uma coisa que eu falo é que, assim, igual a gente estava falando no começo, hoje em dia a medicina é baseada em evidências, né? A gente não chega para a paciente e fala, eu acho que você deve fazer o exame porque eu acho. Não, não é assim. A gente segue vários protocolos, né? Estudos. Então, assim, é muito fácil a gente pensar. Se você pensar que a mamografia é um exame liberado mundialmente, né? A própria Organização Mundial da Saúde libera o exame. Então, se fosse causar algum efeito negativo na paciente, não seria liberado para fazer em larga escala e anualmente. E a gente tem vários estudos que falam que, assim, para você começar a ter chance de ter algum câncer induzido por radiação, você tem que ter no mínimo 400 mamografias, a mulher fazer 400 mamografias. Ninguém faz isso durante a vida, né? Então, hoje a gente sabe que a quantidade de radiação, principalmente nos aparelhos mais modernos, que vai para a mama, é muito pequeno. Isso que eu ia falar, eu mexo com raio-x também, hemodinamicista, o aparelho, você tem o raio-x ali por trás, né? Lembrando que ainda existem muitos equipamentos obsoletos sendo utilizados, principalmente os analógicos, né, que são digitalizados, mas a quantidade de raio-x que você é exposto ali é muito maior do que os equipamentos de última geração. Então a gente tem uma redução gradual, é uma preocupação gritante, pelo menos na nossa área, é uma obsessão evitar qualquer dano num diagnóstico. Você ter uma exposição é tudo que a gente não quer hoje. É um princípio até que a gente usa, né? Que a gente possa ajudar o paciente sem causar nenhum dano, né? É um princípio que a gente usa e hoje os aparelhos, né? Eles são cada vez mais com a radiação que a gente fala colimada, né? Então ela vai exatamente naquele ponto que a gente quer estudar. Então nem para mama, nem, por exemplo, para tireoide, que muitos pacientes acham. Também a quantidade de radiação que vai para tireoide é muito baixa. Então não existe essa preocupação. Sim. Outra pergunta. A compressão durante a mamografia pode causar danos à mama ou câncer? Não, definitivamente não. É engraçado que essas perguntas podem parecer assim, mas são perguntas da nossa rotina. Os pacientes devem todo dia frequentemente perguntam isso e assim, não causa dano. É uma compressão que a gente, vamos dizer, é calculada, o aparelho calcula e assim a gente faça várias, assim, um aparelho de mamografia, na verdade, para ele estar ali fazendo exame na paciente, você sabe, a gente passa por vários testes de qualidade durante todo o mês. Durante toda a semana, a gente usa os Phantoms, né, que faz o teste de qualidade. Então, tudo isso é testado antes de ser usado na paciente. A gente sabe, assim, que não tem risco nenhum. Inclusive, o que está mais relacionado a uma qualidade mamográfica é a compressão. Então, se a gente não tiver uma compressão adequada, aquele exame não vai estar bom. E a compressão é o que mais interfere na qualidade. Sim. Outra. Qual a diferença entre cisto e nódulo? Vamos lá, Pedro. Cisto é uma bolinha de água, na verdade. Não é um nódulo, é uma bolinha de água. Esse a gente não precisa ficar preocupado. Não precisa preocupar. Se ele for bonitinho, sem nenhuma septação, sem nada no meio dele, ele é o que a Mariana estava falando da classificação do BIRADS, ele é um BIRADS 2. Então a gente, vida que segue, não precisa ficar preocupando, não precisa puncionar, esvaziar. Não precisa de acompanhar. Não precisa de acompanhar. Se esvaziar ele por uma punção, a chance dele voltar é muito grande. Então a gente só faz isso quando está incomodando, está muito grande o cisto, incomodando bastante. Já o nódulo é uma lesão sólida. Então ele não é água. Aí sim, a gente sempre no mínimo vai acompanhar esse nódulo. No mínimo vai repetir esse exame a cada 6 meses por pelo menos 2 anos. Ou vai para a biópsia, a depender das características que a Mariana falou. Vai depender da classificação que ela falar do BIRADS. Ótimo. Temos mais alguma pergunta? Já falamos essa. Homem pode ter câncer de mama? Sim. Ouvi falar, tomossíntese também falamos aqui. A idade é igual da mamografia. Ouvi falar de tomossíntese, posso pedir meu médico para solicitar? Sim, é uma opção. A partir de que idade eu devo começar a fazer esse exame? Igual da mamografia normal. É igual da mamografia.
Outra, a médica disse que minha mama é muito densa, preciso tomar algum cuidado? Gente, eu acho que essas pacientes estão indo aos congressos, né? Porque só tem assunto super atual, como mama densa, paciente transgênero. Mama densa hoje é um motivo de muito estudo, inclusive todo congresso que a gente vai, né? Muita discussão. Na verdade, é considerado um fator de risco, né? Para o câncer de mama. Hoje em dia a gente sabe disso. Então, assim, o que eu falo com as pacientes? Se ela tem mama densa, no mínimo que ela merece é uma mamografia com ultrassom. Porque só a mamografia pode ter um nódulozinho, uma coisinha pequena, uma alteração pequena que só a mamografia não vê. Aí a paciente fala, doutora, então não posso fazer só ultrassom? Não, porque a mamografia ela vai ver algumas calcificações, algumas lesões que no ultrassom não aparecem. Então são exames complementares que têm que ser feitos na paciente com mama densa. E aí existem alguns estudos que estão sendo feitos para entrar em protocolo de rastreamento ressonância também para mama densa, mas ainda não está bem estabelecido. Alguns médicos já usam isso, mas ainda não tem como bem estabelecido isso. O paciente pode fazer até, mas o que a gente sabe hoje é que no mínimo associada à mamografia, no mínimo um ultrassom. Pedro, mama densa, você só descobre fazendo um método de imagem ou é pela dureza ou não, ou pelo toque? Pelo exame físico, a gente consegue ter uma boa estimativa, assim, a gente consegue falar, não, essa mama aparentemente é densa, mas para a gente ter certeza, a mamografia fala. Tem até as classificações da mamografia, que classificava em 4 estágios, e lá a gente consegue ter certeza, não, sua mama realmente é densa, e por causa disso a senhora realmente merece fazer o rastreamento com ultrassom, igual a Mariana falou. O exame físico dá a dica. Ótimo. Alguma outra pergunta? Qual a diferença entre mamografia e ultrassom de mamas? Essa aí é basicamente raio-x, e saber que eles detectam lesões diferentes, que um não substitui o outro, e principalmente mama densa, a gente tem que fazer no mínimo os 2. Ótimo. Mais alguma? Quer dizer, a biópsia mamária uma vez... O que devo fazer depois? Depois você deve ir ao Dr. Pedro, com o resultado da biópsia. Não, depois a gente, a paciente, a gente faz a biópsia, ela sai com material, e aí esse material é levado ao laboratório de patologia e é analisado, né, para ver se aquilo ali é suspeito ou não, e com o resultado em mãos, ela procura o especialista, mastologista, para fazer a correlação, né, entre a imagem e a... Com a biópsia você vai fazer o exame histopatológico e você vai saber se aquela que a gente faz a biópsia basicamente para diferenciar entre benigno e maligno. Então, se for maligno, a gente vai tratar, se for benigno, a gente tranquiliza. E aí com a biópsia e com a análise histopatológica a gente consegue definir isso. Ótimo. Eu posso voltar a trabalhar no mesmo dia após a biópsia, é um procedimento cirúrgico? Pode voltar a trabalhar, não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento feito ambulatorial na própria clínica. Geralmente a paciente fica na clínica, o procedimento em si é muito rápido, depois ela fica 20 minutos fazendo um gelo local para diminuir a formação de hematoma, mas a gente pede que no dia da biópsia ela não faça esforço com aquele braço, não pegue peso para evitar assim, um hematoma exacerbado. Mas no outro dia, vida normal, vida que segue. Ótimo. Marcação cirúrgica. Qual a importância de realizar esse procedimento antes da retirada dos nódulos? Fundamental, na verdade. Justamente que a gente estava conversando do objetivo da mamografia, que é detectar o câncer no estágio inicial. Nesse estágio, a gente não consegue sentir o nódulo. Então, quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente não conseguiria retirar esse nódulo porque a gente não conseguiria achar ele. Então, a gente manda essas pacientes para a Mariana, para ela colocar um fiozinho no lugar desse nódulo, e a gente conseguir tirar ele com segurança, porque a gente não consegue sentir durante a cirurgia. Então a gente precisa de um auxílio, que é justamente esse fiozinho que a Mariana coloca. Isso permite uma cirurgia conservadora, né? Exatamente. Precisa tirar menos... Tirar o mínimo possível também. Deixar uma estética melhor possível no final do procedimento. É a retirada no nódulo com a linha de pescar, lá no peixe, lá fisgado, você vai seguindo o fiozinho. Ótimo. Mamografia digital possui imagem 3D? Não, que é a tomossíntese que complementa, né? Então, eu acho que as perguntas terminaram e estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco. Acho que foi interessante, porque as perguntas vieram das pessoas que já passaram, a princípio, ou por um mastologista, ou já fizeram um exame de imagem, e isso gera muitas dúvidas, né? Então, eu acho que, espero que tenhamos sucesso em esclarecer isso aí.
Daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro e último bloco. Voltando ao nosso último e terceiro bloco, falando da saúde da mulher, focado nas mamas, né? Então, só lembrando aqui, o Dr. Pedro Moreira, com formação na Unicamp, está retornando esse ano aí para Linhares. Eu acho que é uma grande aquisição que nós estamos fazendo aqui em Linhares aí para a nossa região, com especialidade nessa área que é tão importante hoje de mama. E a doutora Mariana Bochá, que já está conosco aqui há mais de um ano aí, né, Mariana? Mariana é especialista em mama, né, no setor de imagens. Sim. E formada no INCA, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente está com um time, como eu disse no início aqui, a gente está com um time para resolver os problemas e virar um centro de referência estadual. Eu acho que isso é muito importante. Então, Pedro, queria que você desse a sua mensagem final aí, falar para as mulheres, a mama é um órgão lindo, mas tem que ser cuidado. Exato. É igual o carro, né? Você tem que fazer a revisão, senão dá problema, né? Com certeza. Queria agradecer a oportunidade, o espaço de estar aqui, falar que eu sou linharense, nascido aqui, e é uma honra poder voltar para a cidade e ajudar as mulheres da minha cidade. E é isso que o senhor falou mesmo, você, que você falou mesmo, João. A mama é um órgão extremamente importante para a autoimagem feminina, que deve ser cuidado com o máximo de carinho e atenção e zelo possível. E aí voltei para a cidade para tentar ajudar nessa parte. E se por um acaso vier a ter a doença que a gente não quer que tenha, o câncer, que eu possa ajudar a tratar também e alcançar a cura, tanto com as cirurgias como com a reconstrução, e devolver essa autoimagem da paciente também. Doutora Mariana, então, o trocadilho que eu fiz aqui eu achei até interessante, né? Então, o carro, quando você deixa sem fazer a revisão ali, você pode vir a ter um problema que no final você tem que trocar o motor ou trocar uma peça mais importante. A mama mais ou menos funciona assim. E o que eu posso falar como profissional que faz o exame é uma mensagem assim, que ainda hoje, eu não canso de dizer isso, eu pego muitas pacientes que vão fazer o exame, que ainda tem muito aquele paradigma de vão muito ansiosas fazer o exame, ou às vezes deixam de fazer com medo do resultado, em que eu posso falar o seguinte: não deixe de fazer seu autoexame, como o Dr. Pedro disse, ele não é diagnóstico, mas ele vai fazer você se conhecer, então quando tiver alguma alteração, você vai perceber, e o principal, não deixe de fazer seus exames, porque se for para ter o câncer, infelizmente a paciente vai ter, independente se está fazendo o exame ou não. Mas fazendo o exame, a gente consegue detectar numa fase precoce, e hoje a gente sabe que a chance de cura numa fase precoce, que é naquela fase que ainda a paciente não está palpando nada, não está sentindo nada, é mais de 95% de chance de cura. Então, assim, não tem por que essa mulher não fazer esse exame. Ela tem que, assim como eu vejo que muitas pacientes fazem de rotina exame de tireoide, endovaginal, a ultrassom da mama, a mamografia, é um exame que tem que ser de rotina para essa mulher, ela saber, o que eu costumo dizer, deixa um mês separado do ano, outubro rosa, o mês do aniversário, aquele mês eu vou fazer meus exames, porque senão o ano passa e nem percebe, né? E eu queria agradecer também o convite e agradecer também, fazer um agradecimento especial, que eu já vim aqui algumas vezes, nunca falei isso, eles vão puxar minha orelha, a equipe toda da clínica lá da Uniscan, né, porque às vezes a gente está aqui na frente fazendo um trabalho, mas na verdade isso depende de de várias pessoas, não posso nem falar de uma, que seria injusto, Giovana, que sempre resolve meus pepinos. Mas, assim, agradecer a todo mundo lá da clínica pelo trabalho em conjunto, que vem dando certo. Ótimo. Assim, eu queria até agradecer ao Giovanni, diretor aqui da Rede Sim. Ele começou, nós começamos com esse programa, com a ideia da saúde, foi um desafio que ele colocou para o nosso grupo, mas eu acredito, eu não sou apresentador, eu estou aqui fazendo um papel, às vezes, de um tema que eu não conheço nada, né? A minha especialidade é uma coisa totalmente diferente, mas eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente mostrar que nós temos um desafio na medicina. É isso que nós nos colocamos com o intuito de fazer o melhor. Então, eu fico muito feliz de Linhares conseguir ser um berço hoje de captação de profissionais do naipe de vocês. Então, a gente conseguir, em 2 anos,
ter uma estrutura dessa montada e o que a gente está prospectando para a medicina, o que a gente pode fazer de melhor, eu acho que assim, nós como profissionais, nada melhor do que a gente ter orgulho do que a gente faz e saber que nós estamos fazendo a medicina de primeiro mundo aqui, né? Então, há 15 anos atrás, quando nós chegamos, o nosso slogan era medicina de primeiro mundo, aonde quer que você esteja, no interior, né? Então, foi nossa opção morar em Linhares, é uma cidade maravilhosa, assim como as cidades vizinhas, e muitas das vezes a gente tinha que sair para procurar um tratamento e um especialista em outras regiões, né? Então, me orgulha muito da gente estar conseguindo ser um polo importante e essas pessoas estarem vindo para cá, morar como no seu caso, e você retornando como especialista, poderia ficar num grande centro, né? Mas eu acho que isso é valorizar a cidade e a gente ter autoestima que a gente vai propor ser o melhor centro de medicina do estado do Espírito Santo. Então, agradecer a todos pela audiência. Esse programa está no YouTube também. Ele foi na rádio Sim FM, pela 106.1, e amanhã às 6 da manhã, nas quinta-feiras, às 6 da manhã, tem o reprise e domingo à tarde. Então, obrigado a todos e até breve.